as profissões que tem mais ligação com dor na coluna. Você citou a questão da dor de cabeça e da dor lombar, né? Existe algum projeto em relação a isso? Eram 3. Um era do nadical e costas, o outro era nadical e peito, o outro era nadical e borboleta. Como é essa pressão e o que fazer para fazer com que essa pressão não atrapalhe a rotina deles, a carreira deles como jogador de futebol? Porque realmente é uma pressão muito grande. Uma pressão não apenas de entrar no campo e jogar, mas é uma pressão de que existem patrocinadores, né, que estão ali para o quê? Cobrar de você, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso para que dê resultado. Então existe todo um contexto fora. Na produtora Sandro Filmes, nós transformamos ideias em imagens e sons que emocionam, informam e impressionam. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Produção de vídeos comerciais. Vídeos institucionais. Cobertura de eventos, programas de TVs. Produção de documentários, conteúdo para redes sociais. Sandro Filmes. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. E hoje vamos falar sobre produtos naturais voltados para fitoterapia. E ninguém melhor do que um biomédico, André, acupunturista. André, seja muito bem-vindo a mais um Pulsar Mais Podcast, né? Ao pedido do nosso público, você está aqui de volta. Muitas pessoas lá no Instagram interagindo, pedindo que você voltasse aqui para falar sobre esse tema, né? E falar também um pouquinho sobre a relação, né? Que os produtos naturais, né? Têm com a acupuntura. Boa noite, Tito. Estou aqui feliz, né? Estou aqui de volta com vocês e agradecer por mais uma vez ter essa oportunidade de estar aqui no Pulsar Mais. Então, a fitoterapia na acupuntura é um ramo que a gente trabalha muito bem ligado à acupuntura. Por quê? Quando associa a fitoterapia com a acupuntura, a gente consegue um resultado melhor. Que aí você diz, fitoterapia? Como assim fitoterapia? É que a gente conhece como produtos naturais. Perfeito. E já para a gente começar, né? Já entrando no tema, muita gente não sabe o que é suplemento natural, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o que é suplemento natural, como se diferencia os suplementos naturais dos suplementos sintéticos. Vamos lá. Sintético do natural. Natural, a palavra natural já está dizendo, é o que existe na natureza. O sintético vai existir um estudo para criar uma fórmula quimicamente ou bioquimicamente falando, enquanto na natureza ela já existe. Vou falar da espirulina. A espirulina é uma alga, que existe o extrato da espirulina em si. O que é que se faz? Trata a espirulina e coloca numa cápsula e a fórmula pronta. Só vai dosar aquilo ali na quantidade certa para tomar de acordo com a necessidade. Mas o que acontece? Na natureza, como eu falei, ela já existe pronta. Não vai formular nada. Agora, existem formulações, quais? Fitoterápicas. São junções. Como é isso? Compostos. Espirulina, mais ashwagandha, mais trigo terrestre, mais maca peruna. Eu posso juntar todos eles? Pode, botar uma fraçãozinha de cada um e fazer um composto. Eu não gosto de certos compostos com tanta coisa, até porque quando se trata de algumas substâncias, tem que tomar uma quantidade maior e numa cápsula só não dá. Isso é opinião minha, certo? Isso é uma opinião minha que eu sempre digo. Quer tomar a maca peruana? Toma ela pura. Quer tomar o trigo terrestre? Toma ele puro. Quer tomar a ashwagandha? Toma ela pura. Por que a pura? Porque olha só, existe a quantidade mínima que seu corpo sintetiza ali, processa. Seu corpo vai processar aquela substância mínima.
Mas o mínimo ali, muitas vezes para conseguir aquele mínimo, são 2 cápsulas, 3 cápsulas. Como é que em uma cápsula só eu vou botar a quantidade bacana para seu corpo, que seu corpo está precisando? Eu sou contra. Isso é particularidade minha, numa visão que eu tenho dos produtos naturais. Agora, existem algumas fórmulas que você consegue uma concentração um pouco de cada substância, com no máximo 3 substâncias. Aí dá para fazer. E tem um efeito bom. Mas, pronto, vou dar um exemplo. Vou tomar um de A a Z. Certo, de A a Z. Primeiro, de A a Z. Será que o ser humano está precisando suplementar de A a Z? Ó a lógica. Vamos pela lógica. Segundo, de A a Z tem mais de 20 substâncias. O magnésio, só o magnésio, vamos lá, só uma única substância, magnésio. São 2 cápsulas para conseguir 590 miligramas, que é uma dose. 590 miligramas, que é uma dose, são 2 cápsulas. Como é que ali de A a Z eu tenho uma cápsula só tudo isso de uma substância mínima? Tem alguma coisa errada, né? Eu vejo como placebo. Um placebo da indústria. Da indústria. A indústria farmacêutica, ela ganha muito, muito, muito com isso. Porque existe um lobby gigante nisso aí, onde as pessoas acreditam e compram. Tem suplemento. Não é à toa que é a indústria que mais cresce em todo mundo, né? Em todo mundo, a indústria farmacêutica é a que mais cresce, né? E de forma exponencial. É verdade. Olha só, vamos lá. Digamos que você comprou um de A a Z aí de uma marca qualquer. Tem marcas aí que cobram R$190. Marquinhas famosas que a gente pode falar o nome. Você comprou. Vai estar a quantidade certa de cada um ali. Que não é que eles estão dizendo que tem, que é que seu corpo precisa. Para conseguir 500 miligramas de zinco, eu preciso de 3 cápsulas. E essas 500 miligramas, se elas têm naquela única cápsula, que tem de A a Z, é só usar a lógica. A grande maioria das pessoas, muitas vezes, pessoas que não são leigas, pessoas que têm um nível cultural elevado, não se atentam para isso. É verdade. Tomar uma coisa, eu até pergunto, funciona? Funciona. É mais efeito placebo. E foi bom você ter trago esse questionamento, né? Porque já me leva a te fazer outra pergunta, né? Se todo suplemento natural ele é seguro, né? E se tem alguns suplementos naturais que têm contraindicações. Isso é uma ótima pergunta. Muita gente chega para mim para isso. Eu posso tomar isso. Peraí, vamos começar. Primeiro, tem alguns suplementos que existem restrições. Vou dar um exemplo. O triptofano. O triptofano é uma substância tirada do chocolate, que é uma substância maravilhosa que induz a produção de serotonina. Ótimo. É bom produzir serotonina? É um hormônio do prazer, do bem-estar. Mas se você estiver tomando um remédio para ansiedade ou depressão, que estimula, tem algumas substâncias que estimulam também a serotonina, principalmente os antidepressivos, aí você vai tomar o triptofano e não pode. Mas aí, peraí, André. Se eu estou tomando o remédio para depressão, que aumenta a minha produção de serotonina, e eu tomar o triptofano, não vai ser bom porque vai aumentar, vai ter uma hiperprodução de serotonina, pô, você vai ter uma convulsão até chegar até a parada cardíaca. Mas por quê? Porque a hiperprodução de serotonina pode levar à morte. E as pessoas muitas vezes não estão atentas para isso. Vou dizer só um caso. Teve um caso de uma moça que chegou lá me procurou para comprar alguns suplementos. Aí chegou tremendo. Uma moça de 25 anos. Eu olhei para a mão dela, ela não tem idade para ter parto. 25 anos, ela tá tremendo. Tá tomando alguma medicação? Tô vendo sua mão tremer, ela fez. Foi depois que eu comprei um negócio ali, assim, que eu não posso também falar, porque são lojas aqui
em Campinas que eu não posso falar. E eu disse, certo. Comprou isso. Mas você tomou antidepressivo, algum remédio para ansiedade? Tomo. E a pessoa que lhe vendeu não lhe orientou que você não pode tomar isso? Não orientou não. Perigo. Um perigo para a saúde pública. Por quê? Isso é um simples suplemento, como muitas pessoas pensam, um simples suplemento natural, mas pode levar à morte. Outra, a cúrcuma. Cúrcuma é amplamente usada como anti-inflamatório. Mas as pessoas, muitas já não sabem que ela é hepatotóxica. O que é isso? Ela se compara, no nível menor, claro, ao Tilenol. O Tilenol é hepatotóxico. A cúrcuma também é. Tá certo que ele não tem o mesmo poder hepatotóxico, mas são hepatotóxicos. Não pode tomar ela por mais de 3 meses. E tem gente tomando constantemente. E se tiver gordura no fígado, é outro problema que pode trazer. Então, eu sempre digo, tá tomando cúrcuma? 3 meses. 3 meses, dá um descanso de 2 meses, começa de novo, mas não pode tomar continuamente. Tem outro bem, que é bem conhecido, Mastruz. Quem é o nordestino que não conhece Mastruz? Tem até uma banda, né? Mastruz com leite. É verdade. Eu cresci tomando Mastruz com leite. Eu também. Pra gripe, pra soltar a secreção. Mastruz com leite. Eu tomava a força, né? Eu gostava, rapaz. Eu tomava eu acho que força. eu era meio hipocondríaco, porque eu gostava daquele sabor. Era gostoso. Tem algumas pessoas que não gostam, é claro. Mas o Mastruz, ele é abortivo. Quantas pessoas sabem disso? Uma simples plantinha está lá no seu quintal. Muita gente toma para curar, principalmente o pessoal mais antigo, para ajudar a soltar a secreção. Aí, uma mulher que tiver grávida e tomar, ela corre De abortar. de abortar. Como outras substâncias também, como a quebra-pedra, que é uma planta que ela tem cápsula. Por sinal, eu fiz até o pedido dela essa semana, que muita gente procura para tratamento renal. É abortivo. Aí, são esse tipo de coisa que as pessoas têm que ver. Não é porque uma substância é natural que não tem contraindicação. Toda substância, como eu falei, a substância natural é uma fórmula pronta da natureza. Existem os riscos. Tem que tomar? Tem. Pode tomar? Nem todo mundo. Mas tem que ver como e para quem. E também eu percebo isso também, né? Por exemplo, principalmente em farmácias, né? Porque uma grande parte também dos suplementos, eles têm contraindicações. Mas o farmacêutico, ele sempre procura vender, né? Muitas das vezes ele pensa muito na venda e pouco no bem-estar da pessoa, né? Aí não pergunta se aquela pessoa tem algum problema, como por exemplo, né, uma pessoa que está fazendo tratamento para ansiedade. Aí o cara vai lá, mas quer melhorar o desempenho no treino. Aí compra um pré-treino, cafeína lá em cima, e não vê mais progresso no tratamento da ansiedade, mas não sabe o que é o suplemento que ele está tomando. Não é verdade? Você chegou num ponto aqui que eu amo cafeína. Cafeína, o café, vamos falar do café. O café é maravilhoso. Café eu comparo ele com aquele irmão e uma mãe que você ama, mas se chegar todo dia no porta do seu quarto, 3, 4 horas da manhã, mesmo que você amando de coração, vai incomodar, né? O café, ou a cafeína, ela tem isso. A cafeína em si é um produto natural, mas tem um risco. Tem um risco. E ainda tem outra questão. A cafeína, tomada na hora errada, ela vai trazer uma resposta energética de bloqueio da melatonina. A melatonina é um hormônio de necessidade, digamos assim, gigante para o bem-estar e a saúde do ser humano. Eu posso tomar melatonina? Olha, outra particularidade minha. Eu sou contra tomar melatonina. Por quê? Melatonina é um hormônio. Por que eu vou tomar um hormônio? Eu sempre digo, os hormônios, sempre que for mexer nela, é uma caixinha de Pandora. Pode sair tudo e pode não sair nada. Se for mexer nos hormônios, endocrinologista. É um que você pode confiar para mexer nos seus hormônios.
mexendo seus hormônios? Endocrinologista. O outro, para mim, não existe. Aí você vai, chega em qualquer canto aí, toma melatonina. Melatonina, gente, melatonina é produzida pela pineal. É um hormônio que está ligado à qualidade do sono, à ansiedade, a problemas, até problemas neurológicos. As pessoas estão tomando melatonina como quem toma água. E você falou num ponto E muito sintética, importante. desculpa, só completando, sintética, que uma hora o seu corpo vai ficar resistente. Isso mesmo, você falou uma coisa muito importante, né? No uso desse tipo de suplementação, no uso desses tipos de hormônios, né? Tendo em vista que o corpo mesmo, ele já produz esses hormônios, né? E quando você começa a colocar isso para dentro, você está passando uma resposta para o seu corpo que não é necessário mais ele produzir. Vou fazer uma pergunta. Eu faço a sua feira de mês, certo? Faço a sua feira de mês. Se eu chegar lá com a sacolinha aí, tu tá aqui a feira de mês, você vai fazer de novo? Claro que não. Nosso corpo é assim. Se eu coloco qualquer hormônio dentro do meu corpo, ele sinaliza para aquela glândula responsável por aquele hormônio que você colocou e dizer, para aí que já tem suficiente na corrente sanguínea. Aí por que eu vou tomar hormônio? Mas a melatonina me ajuda a dormir. Faça o seguinte, primeiro, faça uma análise com um especialista para saber o que é que está causando sua insônia. Segundo, tem alguns suplementos naturais que podem induzir o seu corpo a aumentar a sua produção natural de melatonina. Mas isso demora. Gente, produto natural e estímulo natural não é você tomar hoje e amanhã começar a estimular. Já está a produção, não, normal não. Quando se fala de corpo humano, de glândulas, de questões hormonais, do jeito que você levou tempo para desregular aquilo ali, não foi do dia para noite que você desregulou, não. Vai levar um tempinho para regular. Mas o que vale? Levar um tempinho para regular e fazer a coisa certa, ou tomar algo que lá na frente vai trazer prejuízo? É isso que eu sempre digo. Tem um pouquinho de paciência. Ninguém desregula da noite para o dia. Foi muitas noites mal dormidas, foi muito café toda hora. Café é um estimulante. Ninguém não se toma um café para ir dormir. A não ser que você seja plantonista de hospital ou de uma delegacia, vai trabalhar no plantão na delegacia como delegado ou agente, seja lá o que for, vai precisar ficar acordado. Se vai ficar acordado, tome seu café. Se não, gente, tira o café. Outra coisa, uma coisa bem simples, essa luz branca. Luz branca ela é muito boa para a repartição comercial e é o lugar que a gente precisa ficar acordado. Por quê? Ela induz o ciclo circadiano do ser humano que está ligado aos olhos e à luz. Por que a luz do pôr do sol é amarela? Porque quando a luz do pico do meio-dia, você não vê luz amarela. Você olha uma luz azul. André, e no caso também, falando agora aí, à noite, né? O pessoal gosta muito de olhar celular, né? Ali, né? Além de olhar celular, tira a tela azul, ou tira a tela amarela e deixa a tela azul. Aquela tela azul branca, faz mal que essa luz branca. Eu sempre digo, tela amarela, luz amarela, porque a luz do sol é amarela, no pôr do sol, tem um porquê. Aquilo ali é para estimular nossos olhos, e nossos olhos mandar informação para a pineal começar a produzir melatonina. Aí a melatonina, ela tem um ciclo que ela induz o sono leve, aí você cai no sono profundo, no sono profundo libera um hormônio maravilhoso chamado GH, que esses hormônios estão ligados à reparação celular, desde as células nervosas aos tecidos mais densos, como os músculos, e também os tecidos ósseos, que os ossos também são tecidos, como o sangue também é um tecido. Tudo precisa de reparação, porém, as pessoas não querem mudar a qualidade de vida. Também tem a questão da falta de conhecimento, que muitas vezes não sabe que a luz branca induz a ficar acordado. É tudo um processo que falta também conhecimento, muito conhecimento. E também tem o fator que as pessoas também não confundem as coisas, né? Tempo de sono não é igual a sono de qualidade. Não. Na verdade, nem todo sono assim, duradouro
um sono bom, né? É um sono reparador? Vou deixar uma pergunta aqui no ar para quem quiser. Eu faço uma autoanálise. Quantos de vocês dormem a noite toda e acorda cansado? É fato. Muitos que eu conheço chegam no meu consultório. A primeira pergunta que eu faço: como é que está seu sono? Eu durmo bem. Acorda cansado? Acorda. Acorda como se tivesse passado a noite acordado? Não dormiu? Eu durmo a noite toda, mas acordo cansado. Aí na análise que eu faço, muitas vezes está envolvido café, hábitos. Tem três pacientes mesmo que têm algo em comum, que eu sempre cito eles. Todos os três têm Parkinson. A idade é a média 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. O mais velho tem 72. Todos os três têm algo em comum. A profissão, caminhoneiros. Todos os três desenvolveram Parkinson. Restrição de sono traz prejuízos Altíssimos. Prejuízos altíssimos, porque restrição de sono é porque já existe uma cultura no nosso país que enquanto você dorme eu trabalho, enquanto você dorme eu estudo, enquanto você dorme eu lucro. Mas se deixa um dia de dormir, tudo bem, uma semana tudo bem. Mas lá na frente a conta chega. E não pode repor, né? Não se põe, não se repõe. Sono é uma, digamos assim, uma moeda que não se repõe. Se perde. E quando se perde, acabou. Foi coitado dos cinegrafistas, viu? Os cinegrafistas já sofreram muito, viu? Depois o pessoal diz, uma noite de sono mal dormida, ela nunca é reposta. Nunca. Nunca é reposta. Foi uma noite perdida. Aí... Pode continuar. Tem a questão. Existe suplemento para repor sono? Não existe nada para repor sono. Nem o próprio sono repõe sono. Você vai descansar. Mas se você... Pronto, eu sempre costumo dizer, uma noite mal dormida não é tão relevante. Uma semana mal dormida não é tão relevante. Um mês mal dormido vai trazer problema de imunidade. Uma vida com sono ruim vai trazer uma velhice de péssima qualidade. É assim. É cálculo exato. A conta chega. Qual seria assim, um suplemento mais indicado assim, que você indica para uma pessoa que está com problema de sono? Um suplemento natural. Eu amo o magnésio inositol. O magnésio está envolvido em mais de 400 reações bioquímicas no nosso corpo. Nosso corpo ele está constantemente com reações bioquímicas e essas reações dependem de magnésio. E nosso solo no Brasil é pobre em magnésio porque nós não temos vulcões. Não existe vulcão no Brasil. E o solo rico em magnésio não tem vulcão. E quais os benefícios do magnésio em tomar? Magnésio. Vamos lá. Baixa a ansiedade, melhora o sono, relaxa a musculatura, traz clareza mental, traz foco, traz força muscular, diminui as câimbras, melhora a questão da memória. Isso um dos, né? Um dos benefícios. Então, é uma lista de 400 reações bioquímicas que o nosso corpo depende dele. Até a questão da síntese proteica também depende dele, como do zinco. Eu amo o zinco, porque o zinco ele também está envolvido na questão da síntese proteica. Aí o pessoal que gosta de malhar e que quer ganhar massa muscular, não esqueça do zinco não, gente. Gente, as pessoas pensam que o zinco só está envolvido na imunidade. Não. O zinco está envolvido tanto na imunidade quanto na síntese proteica, como a síntese proteica está envolvido no crescimento muscular, como também na questão da formação da base da testosterona. Assim, o magnésio, viu, Sandro, também está envolvido na produção de testosterona. Zinco, magnésio são essenciais para o desenvolvimento da testosterona. Aí é um suplemento barato, simples,
Mas tem contraindicação? Olha, na grande maioria não, só se você tiver problema renal grave. Lá onde você trabalha, quais os suplementos naturais assim, mais procurados pelos atletas? Magnésio, zinco, ashwagandha, que é uma planta indiana que aumenta a testosterona e a libido. Aí o tribus terrestre, maca peruana, maca negra, que está há pouco tempo no mercado, mas é muito boa. O feno grego, que é poderosíssimo como um estimulante do sistema hormonal, principalmente da mulher. Ele é tão bom que ele aumenta a prolactina ao nível que, se a mulher, pronto, a mulher tem pouco, acabou de dar à luz. Acabou de dar à luz, tem pouco leite. O feno grego aumenta a produção de prolactina, que é um estimulante hormonal do leite, e ela passa a produzir mais leite com o feno grego. E o homem? O homem ele tem uma atuação muito boa também na produção de testosterona. Testosterona na libido e também no ganho de massa muscular. Você falou em massa muscular e já veio logo à minha cabeça o whey protein, né? E eu queria saber de você, tem algum suplemento natural que pode substituir o whey ou serve como uma alternativa ao whey? Tem. Eu mesmo sou um cara que eu não posso tomar whey. Eu, se eu tomar whey, passo mal, né? Eu gosto muito do whey. A proteína do whey é riquíssima em proteína, mas a grande maioria das pessoas que tem problema com leite também tem problema com o whey, que é a base da proteína do leite, a caseína. Tem o extrato de soja. O extrato de soja é muito bom como suporte de proteína não animal e barata. O extrato de soja é muito bom como uma fonte de proteína não animal. Já outra proteína não animal muito boa também é a albumina. A albumina ela é muito boa, mas ela tem uma questão, Ítalo, que eu particularmente não gosto. Eu não sei das outras pessoas o que é que ela faz, mas em mim é muita flatulência, muito mal-estar. Aí, meu amigo, quem é casado sabe, né? Se tomar albumina e for dormir perto de alguém, prepare. Ninguém aguenta ficar perto, não. É verdade. Muita flatulência, É verdade. muito. Isso eu estou falando da albumina, né? Mas a proteína da soja, já eu vejo com outros olhos, né? Eu vejo ela de uma forma barata, muito boa, e acessível e fácil de encontrar. Qualquer supermercado tem. Foi até uma experiência que eu passei. Tem uma vez eu fui na casa de um amigo meu, né? E cheguei lá, ele fez, e ele é vegano, né? E ele foi lá e fez um negócio, na hora eu comi, né? E eu senti o gosto, parecia, como é que eu posso dizer? Carne moída. E eu comecei a meu irmão, que carne moída gostosa. Tu faz carne moída, bicho. Aí ele depois fez, bicho, isso aí é soja. Carne de soja. Eu disse, é sério que isso é carne de soja? Eu até meus 17 anos, eu não comia carne. Eu pesava 49 quilos, era bem magrinho. Eu não comia carne, não porque eu optei por ser vegano na época, não. Eu não comia carne, primeiro, eu tinha nojo de carne. Segundo, eu sempre fui amante dos animais. E eu via carne de uma forma que não era legal. Eu passei a comer carne depois, mas eu comi muita soja. Eu comia soja no mínimo 2 vezes por dia. E o ruim da soja, da carne de soja, se você consumir muito, o lado negativo em homem, né? É o aumento do hormônio feminino. O que acontece? Porque a isoflavona que contém na soja, ela pode trazer isso e trazer ginecomastia, que por sinal eu tive.
Eu tive por 18 anos, causado pelo... Agora, foi excesso, porque eu comia muito, eu era magro, minha mãe dizia que eu era magro e ruim, porque um pacote de macarrão só dava para mim. E eu pegava um pacote de macarrão com uma panela de carne de soja, sentava na frente da televisão e passava todinho. Aí eu comia muito, e muitas vezes eu comia no almoço e na janta. Isso todo dia. E como tudo em excesso traz problema, eu tive problema. Ah, André, mas você falou aí que o extrato da soja é uma proteína muito boa. Você vai tomar 2, 3 vezes por dia? Não vai. Você vai tomar a quantidade X por dia ali para moça. Eu tive ginecomastia porque eu tive problemas com a questão da soja que eu consumi muito. Agora, não foi 1 ano nem 2. Foi toda a minha pré-adolescência, adolescência até os meus 18 anos. Porque eu não comia carne, não gostava de carne. E quando comia proteína animal era ovo. Eu lembro de uma cena que uma vez botaram carne, minha irmã, a mais velha, botou uma bisteca bem bonita no meu prato e eu fiquei com vontade de sair para o banheiro. Ela dizia que era cheio de frescura. Mas era a cabeça que eu tinha, daquele menino que não gostava de carne. Mas, como suplemento, a soja, ela é um ótimo suplemento. E para veganos, você tocou no assunto, Ítalo, veganos, ele tem um grande problema com a B12. Porque a B12 ela é encontrada em proteína animal, principalmente no fígado, carne vermelha e fígado. E os veganos, eles sempre têm a B12, a vitamina B12 baixa. Né? E eu sempre digo, suplemente, você é vegano? Não sou vegano não, mas eu não gosto de carne, eu consumo, uma vez perdido eu não consumo. Faça o exame de vitamina B12, vitamina D e ferritina, para ver como é que tem esses níveis. Agora, tem outra questão. A vitamina B12 tem outra questão também. Quem tirou a vesícula não processa mais da mesma forma. Poucas pessoas sabem disso. Quem tira a vesícula biliar não processa mais da mesma forma a vitamina B12. Por quê? A vitamina B12 ela é diluída em gordura, é lipossolúvel. E nisso, quem processa essa gordura são as enzimas que saem da vesícula biliar. Como você tirou, ela só fica gotejando. O que é que a vesícula faz? A vesícula, quando ela está inteirinha lá, ela se enche de um líquido rico em enzimas, que quando você come algo gorduroso, e muitas vezes tem carne no meio, e a vitamina B12 está no meio da gordura animal, estou falando, certo? Não gordura vegetal. Está no meio dessa gordura. Ela, quando o seu estômago recebe essa quantidade de gordura, ela está cheia daquele líquido, ela lança uma grande quantidade no estômago para processar essa gordura e ser melhor absorvida as vitaminas. Quando a gente tira a vesícula, a gente perde essa capacidade. E o que acontece? Muita gente não sabe. Aí vive cansado, fraco, tonto, muitas vezes da hipoxia, ou seja, falta de oxigênio no cérebro por conta das hemácias, que é pouca, a vitamina B12. Aí, tonto, cansado, sonolência, pouca produtividade, baixa concentração, tudo proveniente da vesícula tirolar, que você não absorve mais a vitamina B12 mais. E aí, né, o que é que tem que fazer? O resto da vida suplementando. Pronto, eu não tenho vesícula. Faz uns 12 anos que eu não tenho vesícula. Eu suplemento sem parar. Eu não posso parar de suplementar B12. Minha B12, o último exame que eu fiz agora, deu 750. O ideal é entre 600 e 1.000. Abaixo disso, não está legal, tem que suplementar. Mas eu vi no valor de referência lá que a partir de 190 tá bom.
Fica com 190, fica com 200 de B12 para você para ver como é que fica. 200 de B12, você vai estar cansado, fraco, baixa concentração, não vai ter ânimo para nada. Aquele valor de referência serve para as máquinas de laboratório, não serve para a saúde, não é valor ideal não. O valor ideal é diferente do valor de referência. A minha esposa estava com 200. Como é que ela estava? Tava cansada direto, não podia fazer nada, entendeu? Aí ela tomou na veia a vitamina, né? No caso, como é o nome que chama? Cetoneurina. Exatamente. Aí o que acontece? Toma-se, agora essa é a cianocobalamina. A cianocobalamina você toma, ela dá o pico, aí você tem que suplementar com a sublingual, que é a metilcobalamina. Para quê? Para dar o pico e segurar. Tirou a vesícula, então, é B12 o resto da vida. Agora as pessoas acham que, eu tomei 2 meses, tá bom. Certo, mas você tem vesícula? Não. Preocupa, não vai baixar de novo. E vai baixar do mesmo jeito. Aí você diz, mas fulano não tirou a vesícula. Estava com a B12 de 200, de 300. Suplementou. Subiu. Certo. Mas passa 3 meses, seu estilo de vida, qual é? É não comer carne, é massa. Certo. E o fígado? E os fio de galinha, moela, miúdo de galinha? Carne vermelha? Come bem? Fígado, come bem? Não. E como é que você quer manter uma B12 que estava em 200, você suplementou, você quer segurar ali em cima? Segura não. As pessoas esquecem que suplementação de B12 você tem que fazer quando está baixa. Mas se você manter uma alimentação pobre em proteína animal, lá na frente ela vai baixar de novo. Aí tem que suplementar de novo. Agora, sim, então, suplementar proteína animal não quer dizer tomar whey não. Whey é proteína animal, mas ele não está envolvido a B12 aí não. A B12 está em carne vermelha e fígado. Ovo tem, mas eu acredito que a B12 do ovo, eu sempre gosto. Fígado. O corte mais barato que existe no boi é fígado. E é o mais rico em proteínas, sais minerais, aminoácidos, é o mais completo. André, hoje a gente vive num mundo muito corrido, né? A gente vive muito corrido que acaba exigindo muito da gente mentalmente, né? Com isso também tem as distrações que acabam piorando os nossos problemas. E eu queria saber de você se existe algum suplemento natural que nos ajuda a melhorar o nosso foco e o nosso desempenho mental. Tem 2 ótimos. A B12 é um deles. Gosto muito dela. Magnésio treonato. Olha o magnésio mais uma vez aí. Ó. Magnésio treonato e taurina. Outro dia tinha uma discussão na internet. Uma discussão na página lá. Camarada falando que taurina não podia tomar, que dava ataque cardíaco. Aí eu entrei na discussão e disse, taurina não dá ataque cardíaco não. Dá sim, aí ele perguntou lá, dá sim porque é um estimulante. Eu digo, dá não porque meus pacientes... Não, eu botei primeiro, dá não porque a taurina, ela é um aminoácido. Ela não é um estimulante. Ela pode estar no estimulante, nos pré-treinos da vida por aí, para tirar o efeito colateral da cafeína, para melhorar os batimentos cardíacos, para regularizar, que a cafeína dá taquicardia, e para tirar a ansiedade. Como é que ela é estimulante? Pelo contrário, ela calma, ela tira a ansiedade e ela é um reparador celular. Ela ajuda na reparação celular do pós-treino. Mas na concentração ela é boa também. E também tem ela, tanto na concentração como na memória. Ela é muito boa na memória. Mas o magnésio treonato, não pode deixar falar dele, que é maravilhoso. Existem alguns estudos que você, suplementando o magnésio treonato, você consegue rejuvenescer seu cérebro em 10 anos. Isso é maravilhoso, porque ele é barato e muito simples e fácil de encontrar.
Prevenindo até Alzheimer, né? Isso. A taurina eu uso particularmente porque na minha família, meu pai teve Alzheimer. E eu já tenho mais de 40, né? Eu não posso deixar de tomar nunca a taurina nem o magnésio treonato. Porque eu sei da importância que é. Agora tem outra coisa, tem outro suplemento que eu gosto O muito. Q10. Q10, ele é um maravilhoso suplemento, principalmente no fator de energia mitocondrial. Toda célula tem umas mitocôndrias que elas são responsáveis pela fator energia, produção de ATP. Isso é o seguinte, a coenzima Q10 era para toda pessoa de 40 anos, mas tomar. Vai trazer mais energia, mais foco, mas vai dar vitalidade. Agora, quer ver outro suplemento maravilhoso? Esse é show de bola. Tanto para quem tem Alzheimer, para quem já está com Alzheimer, quem já está com Parkinson, quem quer prevenir Alzheimer, quem quer prevenir Parkinson, quem tem inflamação intestinal, quem não tem, quem tem problema intestinal. Primeiro, pela medicina chinesa, tudo começa no intestino. Tudo. Tudo. Pela medicina chinesa, tudo começa aqui. O que acontece? A glutamina é um aminoácido maravilhoso, que é assim. A câmera está aqui, né? Olha só. O nosso intestino tem microvilosidades. Digamos que as microvilosidades sejam meus dedos. Quando ela está inflamada, ela fica aberta. E aqui passa os micronutrientes. O que acontece? Quando está inflamado, vai passar tudo. Seja bom, seja ruim. Vai tudo para a corrente sanguínea. O que vai causar? Desde problemas de pele simples a doenças autoimunes. O que é que se faz? Pessoas que têm doença celíaca e qualquer outra inflamação intestinal, com a glutamina, essa microvilosidade volta ao normal. E isso traz o quê? Saúde. Essa microvilosidade intestinal voltando ao normal, chama-se permeabilidade intestinal, melhora até a função cerebral, porque tudo depende, segundo a medicina chinesa, depende do intestino, e tudo vai começar a se harmonizar. Agora, as pessoas querem tomar uma vez e querem resolver, não, gente, não é assim. Existe um processo. Eu sempre digo, tudo é hábito de vida. Hábito. Não adianta fazer um mês e voltar aquele hábito errado, de se alimentar errado, de não tomar suplemento. E lembrar, suplementação, principalmente a natural, passou dos 40, gente. Tem N suplementos que a gente precisa. Precisa de suplemento para viver melhor, para envelhecer melhor, porque a nossa população ela está envelhecendo muito. E outra, quem é que não quer envelhecer bem? Tá? Quem é que não quer chegar a 50 bem? Principalmente mentalmente. Principalmente a mentalidade boa, a mente boa, a memória boa, lembrar de tudo. Eu lembro que meu pai chegou para mim, conversou comigo, olhou para mim e fez: quem é você? Com 80 anos. Isso, você vê aquela pessoa desaparecer na sua frente ali, não é mais aquela pessoa que você conhece. Agora, por quê? Eu sei que ele teve hábitos errados. Teve uma vida toda desregrada. A conta, eu sempre digo isso, sempre, a conta chega. A conta chegou para ele aos 80 anos. E eu vejo gente, principalmente os orientais. Os orientais aos 80 anos são superativos. Superativos. Eles, aos 80, 90, 100 anos, estão nas praças fazendo atividade física e com rigorosidade na alimentação. Mas nem todo mundo tem isso, né? Que é a facilidade. É verdade. André, depois dessa aula, eu tenho certeza que muitas pessoas agora estão curiosas em comprar suplementos naturais, né? E eu queria saber, como saber se um suplemento natural ele é de boa procedência? Primeiro, existe. Você olhar
o CNPJ daquele laboratório, pesquisar o CNPJ. E hoje tem internet, né? Então, a internet, tudo que você botar ali, você tem como pesquisar. Pega o rótulo, dê uma pesquisada no CNPJ, saber de onde é aquele laboratório, se ele existe de verdade, se ele não é mais um fundo de quintal, Se ele é aprovado pela Anvisa. se ele é aprovado, se ele passou pelo processo de fiscalização. Tem todo esse cuidado. Agora, falando sobre produtos naturais, como para terminar, já a gente termina, o Sandro disse que eu me estendo demais, né, Sandro? Eu sempre falo muito. Eu quero a consultoria com você. Vai ter. Sim, gente, falar nisso, olha só. Quem fizer comentários no podcast vai ganhar uma consulta de acupuntura e uma sessão de ventosa. Quer lá? Perfeito. Agora, quantos? Vamos botar aqui, vamos botar a quantidade aqui. Tirando o meu, né? Porque senão vai ter uma tira lá todinha e eu não vou dar conta. Vamos botar quantos? Você quem diz. É você quem diz, meu amigo. Uma coisa eu posso dizer a vocês. Eu tive uma sessão de acupuntura. Tava com problema com sono, né, com o André. Eu tive uma sessão de acupuntura com ele. Explica aí. Tava com problema com sono com o André, explica isso aí. Não, eu tava com problema com sono, certo? E fui com uma sessão de acupuntura com o André, né? E, meu amigo, aquela sessão mudou minha vida. Mudou minha vida. A acupuntura faz com a acupuntura, né? E eu passei ali, eu tava tendo um problema com sono, não tava dormindo bem, né? Com minha esposa. Eu não tava dormindo bem. Não foi com o André. Não, foi com o André, não. Depois que eu tive aquela sessão da acupuntura, eu me lembro que eu passei uns 8 dias, eu disse até Sandro, bicho, eu tomei grog. Eu tomei aéreo. Pra você ver o quanto é importante, o quanto é bom. É bom. Né? A acupuntura fugindo bem rapidinho assim do tema, a acupuntura é a arte milenar. Não a arte, uma ciência chinesa milenar que se desenvolveu não foi com centenas de anos, foi com milhares de anos. No Brasil é pouco difundido, claro, mas na China é o primeiro atendimento. E ela tem um benefício gigante para a saúde. Sim, mas voltando lá para o comentário, Sandra, as 5 pessoas que comentarem aí primeiro vai ganhar a sessão de ventosa com a consultoria. Okay? Perfeito. Aí agora quem vai ser responsabilizado por pegar isso aí? Vai ser quem? Sandro ou Ítalo? Ítalo. Já tá tudo certo. Aí é contigo. Já tá tudo certo. Sim, Ítalo, como eu estava falando, eu parei aonde, né? A gente tava falando sobre como saber se o suplemento é de boa procedência. É pesquisa. A questão do rótulo, do registro. Do registro, primeiro, CNPJ. Tem que ter o CNPJ, tem que ter o registro, tem que procurar ali no rótulo. Por que eu comecei de suplementos? Porque eu via a quantidade de pessoas que chegavam até mim falando, e mostrava ali o suplemento que estava usando. Quando eu pegava o suplemento, era suplemento que eu olhava o rótulo assim e aí pesquisar, não me passava confiança alguma. Aí hoje eu trabalho com suplementos, são laboratórios de renome, com preço também bem acessível, com uma qualidade maravilhosa. E por sinal, eu e minha família consomem esses suplementos há um bom tempo. Perfeito. E a gente já está chegando já ao final, né, de mais um Pulsar Mais podcast, um podcast hoje bem informativo, né? E eu queria que qual mensagem você deixa, né, para as pessoas que querem começar a se suplementar com suplementos naturais e por onde elas devem começar? Começa pelo simples. Nada de coisa mirabolante, simples. E outro, procura um profissional da área de saúde que possa lhe orientar. E começa pelo simples. Se alguém vier com fórmulas mirabolantes, não precisa ir. Simples funciona. É verdade. O simples funciona. O básico.
e começar aos poucos. Tem gente que tem problemas com cápsula. Pronto. Eu sempre digo, por que trabalhar com encapsulado? Chá. As pessoas chegam e falam, você não tem chá, não tem chá. Gente, chá existe primeiro. O incômodo de você estar no fogo fazendo aquilo ali. Segundo, você tem que fazer uma medida daquilo ali. E aí, que medida? Que medida é essa? Quando você pega um suplemento natural, com um encapsulado de água, seja lá qual for a substância, seja valeriana, seja... Chá de quebra-pedra. Quebra-pedra, que é para os rins, seja uma mulungu, que é para dormir melhor, já vem a dosagem certa, já vem tudo feitinho ali para você só botar um pouquinho de água. É prato. Eu sempre digo, é prato. Mas comece pelo básico. O básico e sempre orientação de uma pessoa da área de saúde. André, mais uma vez aqui a gente está terminando um Pulsar Mais podcast, né? Você aqui pela segunda vez, né? Vai ter terceira, viu? E vai ter terceira, sim. Vamos estudar aí um novo tema para deixar o nosso público, os nossos webnautas bem informados, né? E para mim é uma satisfação imensa, André, ter você aqui com a gente, né? E para o pessoal que assistiu esse podcast, que quer te conhecer, quer saber o teu trabalho, quer começar a se suplementar com suplementos naturais, fazer uma sessão de acupuntura, onde é que eles podem te encontrar? Pode encontrar no endereço físico, né? Na Juscelino Kubitschek 1537, que é ali no Cruzeiro, na principal. Em frente à panificadora Que Massas, né? Em frente à panificadora Que Massas, isso. E também na rede social, no José Luiz Acupuntura. E meu telefone é o 839-8806-6351. Sim, mas não, agradecer a você, a Sandra, por mais uma vez estar aqui, né? Podendo falar do que eu gosto, que é a acupuntura e produtos naturais. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Perfeito, André. Eu agradeço. Nossos webinars agradecem, né? Porque o nosso programa, o nosso podcast é um programa informativo, né? Um podcast informativo. A nossa função, o nosso objetivo é manter o nosso público bem informado, né? E toda vez que você vem, meu amigo, é a segunda vez, quem assiste sai, tenho certeza que sai da TV minado de informação. Então, muito obrigado, viu, André? Gente, esse é mais um Pulsar Mais podcast. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vai lá, curte nossas postagens, siga nosso Instagram, certo? @Pulsar Mais Podcast. Também já vai, se inscreve, clica aí embaixo, Sandro Filmes TV, se inscreve no nosso canal, tá certo? Isso você vai estar nos ajudando bastante. Também não esquece de deixar o like, tá bom? Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. As profissões que tem mais ligação com dor na coluna. Você citou a questão da dor de cabeça e da dor lombar, né? Existe algum projeto em relação a isso? Eram 3. Um era do nado de crawl e costas, o outro era nado de crawl e peito, o outro era nado de crawl e borboleta. Como é essa pressão e o que fazer para fazer com que essa pressão não atrapalhe a rotina deles, a carreira deles como jogador de futebol? Porque realmente é uma pressão muito grande. Uma pressão não apenas de entrar no campo e jogar, mas é uma pressão de que existem patrocinadores, né, que estão ali para o quê? Cobrar de você, olha, você tem que fazer isso, para que dê resultado. Então existe todo um contexto fora.